bem-vindos. Espero que tenha tido uma ótima semana e que esteja pronto para mais uma conversa. Esta semana falamos de férias, mas falamos de um tipo de férias um pouco especial e diferente. Falo de férias culturais. Por isso, fico por aí. Vamos conversar? Vamos falar de férias? Vamos lá. Aposto que depois de um ano e meio de absoluto caos, todos nós estamos neste momento a pensar numas merecidas férias. Eu penso que todos nós merecemos umas boas férias e um momento de lazer e de descanso depois de um ano e meio tão intenso e com todo este tumulto que tem havido no mundo relativamente a esta pandemia que insiste em não nos deixar. Obviamente que existem ainda algumas medidas, algumas restrições, e embora o nível de vacinação esteja neste momento a aumentar em todo o mundo, obviamente que as medidas preventivas irão continuar, uma vez que são extremamente necessárias, e uma delas será sempre o distanciamento, a utilização de máscaras, etc. Com isso, obviamente, acaba por condicionar um pouco as escolhas que nós podemos fazer relativamente às nossas férias. Estou a pensar, por exemplo, naquelas férias, naqueles destinos turísticos que normalmente são os mais escolhidos, as praias, etc., mas que acabam por ser locais superlotados com imensa gente e que hoje em dia, se calhar, apresentam uma escolha menos popular, uma vez que ainda temos a pandemia e, embora os níveis de vacinação sejam já relativamente elevados em alguns países, a realidade é que, mesmo com a vacina, ainda é possível contrair o vírus e até passá-lo. Embora seja menos provável, ainda poderá acontecer. Portanto, há que pensar diferente. E por que não pensar numas férias culturais? Muitas pessoas podem pensar que umas férias a visitar museus e monumentos, etc., poderão ser umas férias bastante aborrecidas. Well, não são mesmo. Poderá ser algo até bastante divertido e que irá trazer um prazer a toda a família. Eu penso que sim, porque não só se aprende um pouco acerca da história do país que estamos a visitar, quer seja o nosso país, quer seja um país estrangeiro, mas também acabamos por conhecer e saber um pouco da cultura, conhecer as pessoas, e isso irá sempre ser uma experiência bastante positiva. Eu sei que até mesmo dentro do nosso país não conhecemos tudo, é de facto algo que é bastante natural, é que todas as pessoas reportam, e em todos os países, que por vezes conhecemos sítios magníficos no estrangeiro, visitamos sítios magníficos no estrangeiro e temos sítios magníficos para visitar nos nossos próprios países que nós não visitamos. Portanto, muitas vezes temos conhecimento que esses locais existem, mas nunca visitamos esses locais. Eu sei que posso dizer que é uma realidade em relação a mim, em relação a Portugal e em relação à Austrália. Eu não conheço todos os locais em Portugal, assim como também não conheço todos os locais atrativos na Austrália. Portanto, é de facto algo que acontece com todos. E por isso há que começar a descobrir, há que começar a tentar ser um pouco diferente. E talvez esta pandemia nos vá ajudar a fazer essa diversificação. E, por exemplo, em férias culturais, eu penso que é realmente muito agradável visitar um museu, ver tudo o que diz respeito a, por exemplo, a civilizações passadas, à história desses países, como viveram esses países. Por vezes, e há que dizer, podemos encontrar monumentos ou museus relativos a páginas menos risonhas da história, mas que por vezes acaba por ter, embora sejam páginas negativas e embora seja um momento sombrio, acaba por nos dar uma nova perspectiva das coisas, uma vez que muitas vezes sabemos desses factos e sabemos dessas páginas da história de uma forma um pouco abstrata, através dos livros de história, como é óbvio,
e, por vezes, visitar um museu, visitar o local onde esses factos, onde esses eventos tiveram lugar, acaba por nos dar uma perspectiva diferente de tudo isso. Eu sei, por exemplo, que isso aconteceu comigo quando visitei o Japão e quando visitei Hiroshima. Não posso de modo algum dizer que foi muito agradável, que foi super divertido, uma vez que, obviamente, é impossível colocar a palavra diversão e Hiroshima na mesma frase. É impossível. É de facto um momento bastante sombrio, e ter visitado aquele museu é de facto algo que precisa de estar minimamente preparado, porque as coisas que vai ver são de facto horríveis, mas que eu penso que o balanço foi sem dúvida positivo, embora tenha sido um dia muito sombrio nas minhas férias, uma vez que de facto é algo que marca. É algo que eu recomendo, porque vai-nos dar uma nova perspectiva acerca daquilo que aconteceu e das bombas e do que aconteceu naquelas duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, e as pessoas que morreram e as pessoas que ainda são afetadas pela radiação provinda daquelas bombas, etc, etc. Portanto, eu penso que é importante visitar e ver para ter uma noção um pouco diferente daquela que talvez nos tenha sido passada pelos livros de história. E o mesmo digo em relação a outros locais também relativos a páginas mais negativas da nossa história. Estou a pensar, por exemplo, Auschwitz na Polónia, estou a pensar, por exemplo, em vários sítios relativos a páginas negras da história e que possivelmente será importante visitar e ver com os próprios olhos. Por exemplo, Anzac Cove na Turquia também, e ver como realmente aconteceu e estar um pouco naquele sítio e absorver um pouco o ambiente e tudo o que se passa. Portanto, poderá haver um ou outro dia menos alegre, vá, mas que eu penso que é importante, uma vez que nos irá dar uma série de conhecimentos e uma perspectiva diferente que nos irá abrir horizontes. Eu penso que serão umas férias muito agradáveis. E depois, obviamente, numa forma um pouco mais alegre, poderemos ver monumentos, ruínas de outras civilizações que nos levam a essas civilizações e à forma como viviam e ao que faziam, e que, de certa forma, é uma aventura. Depois também podemos fazer viagens para descobrir a gastronomia dos países que visitamos, descobrir os vinhos, etc, etc. E isso, obviamente, só nos irá trazer momentos de prazer e momentos muito felizes. Portanto, eu penso que as férias culturais são, de facto, algo bastante importante, bastante agradável e que, na minha opinião, deveria experimentar. E por hoje é tudo. Espero que tenha gostado desta nossa sugestão de férias. Espero que já esteja a marcar as suas próximas férias. Por que não? E claro, se tiver alguma sugestão de algum lugar que tenha visitado e que de facto tenha sido magnífico e tenha tido uma magnífica experiência, por favor, partilhe. Queremos todos saber acerca destes lugares magníficos. E até se, por acaso, discorda completamente comigo, férias em museus não é para si, partilhe também, pois gosto sempre de ouvir a sua opinião. Claro, ponham um like no vídeo, a velha história do algoritmo, do YouTube, etc, etc. E subscreva o canal com um clique no sininho para receber uma notificação de uma nova conversa todas as semanas. Antes de me ir embora, queria desejar uma ótima semana. Até à próxima semana. Muito obrigada. Adeus.